Boa tarde. Viemos hoje até às instalações da Junta de Freguesia de Castelo Branco e vamos gravar este 19º programa no Salão Nobre deste espaço da autarquia. Os nossos agradecimentos desde já ao Presidente Jorge Neves pela disponibilidade demonstrada para autorizar a gravação deste programa num espaço que tanto eu como o professor José Pires habitualmente partilhamos no âmbito das nossas funções autárquicas. Cumprimento desde já o professor José Pires, companheiro desde a primeira hora nesta aventura que é o Entre Olhares. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela colaboração que desde o início presta a este espaço cada vez mais visto no território português, mas também um pouco em cada um dos cantos do mundo. Professor, peço-lhe em primeiro lugar que nos fale um pouco do significado e importância do poder autárquico que nos últimos tempos tanto tem sido atacado pelo poder central, nomeadamente no que diz respeito à reorganização administrativa do território das freguesias. De facto, as freguesias são a autarquia mais próxima das pessoas. E a importância política é diretamente proporcional à importância sociológica. Não tem um caráter de grande intervenção administrativa comparado com as câmaras municipais, é um facto. Mas a proximidade, o ser a autarquia que de alguma maneira acompanha permanentemente os cidadãos e que de alguma forma é a primeira porta aberta em prestação de serviço aos cidadãos, dá uma importância enorme a esta estrutura autárquica que torna incompreensível o ataque que lhe tem sido feito ultimamente e sem qualquer justificação, até porque este ataque não corresponde àquilo que é a verdadeira dimensão deste órgão, destes órgãos autárquicos que são as freguesias. Esta semana ficou marcada por um anúncio que mudou o conceito que habitualmente se dá à função desempenhada pelo Papa. E, efetivamente, foram necessários mais de 500 anos para se assistir à renúncia do mais alto dignatário da Igreja Católica. Bento XVI, depois de muita polémica, a quando da sua eleição, vem surpreender o mundo com o anúncio da sua renúncia. Este ato é fruto dos tempos ou é realmente uma nova forma de encarar o exercício do papado? De facto, trata-se de um acontecimento que é simultaneamente fruto dos tempos e também, digamos que uma novidade na Igreja e naquilo que é hoje a vivência da Igreja. Este Papa Bento XVI foi, no início do seu papado, talvez um dos papas mais mal amados da Igreja Católica, porque tem uma postura de presencial fria, porque é uma pessoa demasiado intelectual em termos de comunicação, pela sua própria origem, pelo papel que desempenhou durante os tempos do Papa João Paulo II e, portanto, tudo aquilo que se esperava dele se confirmou. Uma pessoa conservadora em relação à sua teorização sobre os dogmas da Igreja, contudo, uma pessoa com uma visão bastante diferente do exercício do papado e do pontificado em relação ao seu antecessor. E, portanto, esta ideia de que já não é capaz de fisicamente e de intelectualmente conseguir desempenhar da forma mais completa a sua função, levou a uma atitude que é normal, ou melhor, que pode acontecer junto dos papas, que é a atitude da resignação. Feita como ele a fez, é a primeira vez que acontece. As outras já houve várias resignações na história pontifícia e, portanto, já houve outros papas que resignaram ou então que, por uma razão ou por outra, foram obrigados a resignar. Neste caso, este Papa fala de livre vontade, fala, como ele diz, em plena consciência, portanto, sabendo exatamente o que está a fazer, provavelmente está a abrir uma nova forma de entender a permanência do Papa no Vaticano, não tanto até que Deus os leve, como eles diziam, mas provavelmente até que tenham capacidade para desempenhar em conformidade todas as tarefas a que são frequentemente obrigados. Professor, no passado domingo, e vamos mudar de tema, realizou-se em Coimbra a tão badalada e esperada Comissão Nacional do Partido Socialista, onde António Costa se rendeu à unidade, e entendamos unidade aqui entre comas, tão desejada
e António José Seguro saiu reforçado sem ter abdicado dos seus princípios estratégicos fundamentais. Afinal, houve vencedores e vencidos, ou foi o PS que saiu reforçado na conjugação de esforços de duas tendências que, afinal, não estão tão distantes uma da outra? Eu penso que foi o PS que saiu reforçado. Creio que tudo isto que aconteceu nas últimas semanas e que levou à reunião da Comissão Nacional no passado fim de semana podia ter sido evitado. Mas provavelmente também era importante, nesta altura, clarificar exatamente o que é que o PS internamente quer de si mesmo, em termos de imagem pública, de imagem para o país, de partido que é alternativa clara de governo, de partido que, apesar das diferentes maneiras de entender o país e de entender o partido, é capaz de estar unido em volta do secretário-geral, que está legitimado pelo voto. E, portanto, neste sentido, eu penso que quem ganhou foi o PS e depois, necessariamente, há de ganhar o país. Entretanto, o processo eleitoral no PS deixou de ser um mero exercício de aclamação de um líder e surge agora um militante madeirense, o mesmo que já impugnara os estatutos do partido, aliás, sem êxito, candidatando-se a secretário-geral. Este avanço de Aires Pedro é mera propaganda ou podemos retirar deste avanço um potencial candidato efetivo à liderança? Não, ele nem sequer é candidato à liderança do PS Madeira, quanto mais à liderança do PS Nacional. Acho que é um fator de diversão que, a seguir ao Carnaval, acaba por ter alguma piada. Não penso que venha a ser candidato a secretário-geral, de maneira nenhuma, e, contudo, às vezes estas pequenas situações, um bocadinho como aquele menino lá de cima de Rãs, que apareceu uma vez no congresso do António Guterres, também com uma maneira diferente de estar na política, acaba por ser, não digo anedótico, mas um fator de diversão que não tem importância nenhuma nem para o presente, nem para o futuro do Partido Socialista. A banca, em Portugal, volta a anunciar despedimentos e fecho de agências, diminuindo as suas atividades empresariais. Esta semana foi o Barclays a anunciar o despedimento de mais 350 trabalhadores, aumentando para 1 milhar o número de bancários que irá perder o emprego em Portugal neste princípio de ano. Será que não começa a ser tempo de a banca assumir, de uma vez por todas, a sua própria responsabilidade no clima depressivo que se vive, ao invés de só olhar para o lucro como se nada tivesse a ver com a crise? Claro que sim. É a altura da banca e dos banqueiros em Portugal assumirem o seu papel em toda esta crise, que é uma crise europeia, mas é necessariamente uma crise nacional também, em darem a entender que, além do objetivo do lucro, têm objetivos sociais, o que é um bocadinho difícil de acreditar no que diz respeito a quem dirige interesses muito próximos da usura, que são os interesses bancários. De qualquer maneira, eu penso que é a altura de terem a coragem de dizerem exatamente ao que vêm, de perceberem onde estão, em que país estão e de se deixarem de andar frequentemente a empurrar as culpas para os outros e a dizer que o povo português, seja quais forem os sacrifícios, aguenta. Não aguenta, não. E cada vez menos aguentamos a este tipo de pessoas que não sabem exatamente assumir o seu papel e a sua responsabilidade naquilo em que eles são, muitas vezes, os principais fatores. Professor José Pires, falemos agora um pouquinho de cultura. Joana Vasconcelos está a preparar a transformação de um cacilheiro para pô-la a navegar na lagoa da cidade de Veneza no âmbito da representação portuguesa em 2014 na Bienal desta cidade italiana. A artista, que tem uma carreira mediática na sociedade cultural do país e que já esteve representada no Palácio de Versalhes, é uma boa aposta para divulgar a cultura portuguesa? Eu penso que poderíamos ter outras apostas que não a Joana Vasconcelos. Nas artes plásticas, também. Ao nível das artes em geral, nomeadamente na literatura, na música, poderíamos ter outras escolhas. Contudo, se quer dar a entender e entrar em Veneza e entrar pelos olhos dos visitantes da Bienal de Veneza, é interessante que tenhamos escolhido a Joana Vasconcelos para fazer este trabalho, até porque ela conseguiu ser, de todos os que puseram até hoje em Versalhes, aquela que maior número de visitantes teve. E, portanto, se é uma pessoa capaz de chamar a atenção, o interesse e, portanto, de alguma maneira, direcionar
a opinião pública europeia e mundial para a arte e para os artistas portugueses, é uma boa escolha. Podia ter sido outra, mas penso que pela grandiosidade, geralmente, das suas produções, provavelmente nos irá surpreender a nós e irá surpreender a Europa e o mundo. Hoje ficamos por aqui. Uma saudação muito efusiva para todos aqueles que se dignam espreitar os nossos entreolhares em Timor-Leste. Estamos convosco da mesma forma que todos vocês estão connosco à distância de um clique. A todos, o nosso muito obrigado. Para o professor José Pires, os nossos mais calorosos agradecimentos por mais uma semana de partilha e colaboração. Eu sou José Lagiosa e este foi mais um Entre Olhares na sua Castelo Branco TV.